Galera, Boa noite. Boa noite. boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos entrando, estamos à sua espera. Vai lá, envia esse link aí. Vamos começar. Vai no aviãozinho, chama o pessoal. Vamos começar. Hoje nós iremos falar nessa live um tema muito importante. Oi! Vamos lá, boa noite pessoal, boa Sejam noite. bem-vindos. Dona Neide. Thaís, Luziara. Tava na expectativa. A gente tava ajustando aqui umas coisas pra poder começar. Isto. E aí vocês, como estão? Como é que está a quarentena? Quero convidar você aí, já ir pegando a sua Bíblia. Se você não está perto dela, traz ela para perto. A minha tá aqui também. Nós queremos ler alguns versículos que vão dar base, né? Vão nos dar esse norte, essa luz na palavra de hoje. Tá? Então pega a sua Bíblia, traz para perto. Como eu disse, vai lá, envia esse aviãozinho que tem aí para as pessoas do seu contato no Instagram. Ei, vai no aviãozinho, a gente vai dar um minutinho pra você ir aí. Seu Elzirão! Chamando elas. Seu Eusírio, boa noite. Vamos embora, a gente vai falar hoje sobre obediência, gente. Algo que precisa estar aqui, ó, dentro do nosso coração. E a gente quer que o máximo de pessoas possa receber essas verdades hoje, né? Deixa eu só colocar aqui o tempo pra gente não se perder. Tá, eu quero aproveitar que você vá logo abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Quero iniciar lendo esse texto. Depois quero orar para que a gente possa dar início ao nossa live, né? Mateus 6, 46. Pega a sua Bíblia e abre ela. Mateus 6, 46 diz o seguinte: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Só até aí está ótimo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não me obedecem? Tá? E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Iremos falar sobre obediência. E mais ou menos resumindo esse diálogo de Jesus, que Jesus vem falar nesse texto que a gente acaba de ler. Resumindo, ele vai dizer o seguinte: se vocês não estão dispostos a me obedecer, por que me chamam de Senhor? Não estão dispostos a me obedecer, por que querem me chamar de mestre? Vamos orar? Porque nessa noite nós queremos compartilhar, pelo menos, eu sei que Deus vai fluir nesse lugar, sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque é um tema rico, né, que a gente precisa desenvolver cada dia mais. Amém. Né? Mas eu quero pelo menos 3 pontos compartilhar com você nessa noite, que é a obediência como marca da redenção, a obediência como marca dos discípulos e o oposto à obediência, né? E as suas consequências. Nós lemos Lucas 6, 46 agora, tá? Vamos orar? Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te exaltamos e Te engrandecemos. Sim, Pai. Nós Te pedimos que nessa noite nos traga um espírito de revelação. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, toca o nosso coração, Amém. quebra os grilhões, Amém. tira as barreiras, destrói os impedimentos, tudo que possa nos impedir e atrapalhar de absorver essa mensagem que não é secundária no Teu Evangelho, ela não é uma mensagem opcional, Deus. Essa é uma verdade que é central nas Tuas Escrituras. Aleluia. Essa é uma verdade que é fundamental, ela faz parte, ela está intrínseca na Tua mensagem, na mensagem da cruz. Amém. E que nós precisamos entender isso. Eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, Lucas 6, já fica balançando o A mesa. Gente, pra quem tá entrando agora, rapidinho, a gente tá falando, na realidade, a gente vai começar a falar sobre obediência. E nós cremos que a obediência, ela precisa estar enraizada dentro de nós, né? Então, eu quero te convidar a ir junto, né? A gente ir desenvolvendo aquilo que o Senhor ele quer falar conosco nessa noite, certo? Vai, pastor. Amém. Então, Jesus ele vai fazer esse questionamento, vai perguntar aos fariseus, àqueles que estavam ao seu redor. E como você sabe muito bem, você vai olhar nos relatos dos evangelhos, você vai ver Jesus, muitas das vezes, confrontando ou falando palavras duras aos fariseus, aos religiosos,
aqueles que tinham uma aparência de piedade, né, uma aparência de obediência. Então Jesus precisa ser muito firme, muito forte com relação a isso. Muitas vezes essas pessoas chegavam e diziam: mestre, Senhor, e ele: vem cá, por que vocês me chamam disso se vocês não estão dispostos a me obedecer? Tendo em vista que Senhor, se você for no original, ele vai trazer essa ideia de alguém que é dono, sabe? E se alguém é meu Senhor, eu sou seu escravo, cumpre, sabe? Eu estou debaixo da sua obediência. Isso. Ou melhor, das suas ordens, e cumpre a mim obedecer. Exato. Se não estás disposto a obedecer, por que me chamas de Senhor? De Jesus nessas duas palavras. E a verdade é que, se nós olharmos para a pessoa de Cristo, esse é o nosso primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite. Que a marca da obediência, uma das maiores marcas dessa obediência, ou um dos maiores resultados que a obediência traz, é a redenção. Jesus, ele não simplesmente ensinou os seus discípulos, ele não simplesmente queria dos seus discípulos a obediência, ele viveu a obediência na prática. Isso. Não era só um discurso de Jesus, não era só uma retórica de Jesus, não era só palavras bonitas de Jesus. Jesus vivia a obediência na prática, sabe? Era uma atitude de Jesus. E Filipenses capítulo 2, se você puder abrir comigo. Filipenses 2, um dos textos mais lindos que Paulo já escreveu falando sobre a pessoa de Jesus, né? Falando para os seus discípulos. Filipenses 2, vou ler do verso 5 em diante, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Mas o que? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O que é que permitiu Jesus toda essa honra que Deus o deu? A sua obediência. Se humilhou e se esvaziou em forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência não era só uma disciplina do discipulado de Jesus com seus discípulos. Era uma vivência dele. Ele vai falar em João que a sua comida era fazer a vontade daquele que o enviou. Né? Então, vocês amam ao Senhor, ele espera que a gente obedeça a ele. Né? Então, uma das maiores marcas da obediência é a redenção. Foi essa obediência de Cristo que permitiu que essa redenção recaísse sobre nós. Foi essa obediência de Cristo que nos permitiu sermos livres da culpa do pecado. Foi a obediência de Cristo que deu autoridade a Ele sobre os céus, sobre a terra, sobre o que está abaixo dela. Foi ao nome de Jesus que foi dada a autoridade, porque Ele foi alguém obediente e obediente até a morte, e morte esta de cruz. E isso que Tony está falando é algo muito pertinente nos nossos dias. Né? A gente tem visto e experimentado, né, o quão bom é ser obediente ao Senhor. Né? Ele nos chama para ser obediente, não para que isso seja um fardo, né, amor? Não que isso seja um peso, porque eu sou obediente, ou porque eu faço isso, eu faço aquilo, e às vezes pode gerar um fardo. Mas a obediência, ela jamais pode ser um fardo, né? A obediência... Deixa eu só ajustar aqui, pronto. É para fixar pertinho. A obediência, ela jamais pode ser um fardo, né? A obediência, ela jamais pode ser algo que a gente olha assim e fala assim: meu Deus, eu nunca que eu vou conseguir ser obediente, nunca que eu vou conseguir, sabe? E às vezes essa questão da obediência é até interessante, porque dependendo às vezes da nossa criação, às vezes a gente teve dificuldade de obedecer. Então às vezes a gente tem um olhar para a obediência como algo muito ruim, né? Parece que quando eu obedeço é uma coisa muito ruim. Não sei se você já passou por isso, né? E na realidade a obediência, ela nos guarda, né? A obediência, ela protege. Então por isso que o Senhor, ele deseja que a gente seja obediente, porque a obediência, ela vai nos proteger.
né? A obediência, ela vai nos guardar, ela vai guardar a gente do mal, ela vai guardar a gente dos atropelos que a gente poderia evitar se tivesse sido obediente, né? Então existe essa questão. Nunca o Senhor, ele pede para nos ser obedientes para que isso seja como um fardo. Mas é tanto amor e tanto amor que ele tem pela gente que ele nos pede a obediência para nos proteger, né? Isso. E a gente foi falando de obediência e acabamos logo entrando, né, nas escrituras para falar sobre ela. Mas a verdade é que se a gente fosse introduzir, a gente poderia introduzir, falar sobre obediência na família, obediência, sabe, no geral, porque é um tema que se você for perguntar para quantas vezes de repente a gente quis no dia dos pais, das mães, ou do aniversário dos nossos pais, querer dar um presente, ou eu queria dar mais, eu queria poder dar uma coisa melhor, e aí o que é que os nossos pais falavam? A sua obediência já é um bom presente. Já é um bom presente. Né? Então, nós vemos esse desejo dos pais de ver os seus filhos o obedecendo. E aí é só depois que a gente se torna pais que a gente entende o que é que os nossos pais queriam quando eles pediam a gente obediência. A gente vai ver que uma geração inteira que gosta de ir para os limites, sabe? De quebrar as regras. Em contrapartida também nós estamos vendo aqueles que deveriam aplicar as regras, sabe? Aquelas pessoas que estão na figura de autoridade, e esses porque acham que estão sobre esse lugar, eles não precisam obedecer essas próprias regras que eles são os meios executores, sabe? Juízes. Ele vem com a sua missão é trazer um veredito sobre alguém que fez o quê? Quebrou uma regra. Mas muitas das vezes o que é que a gente vê? Essas pessoas se achando acima da regra e acham que por causa disso eles têm o direito de quebrar a obediência, de quebrar e às vezes se acham, né, assim, o último biscoito do pacote, porque eu faço isso e eu faço mesmo. Mas eu creio que o Senhor, ele está nos levantando, né, um povo obediente. Isso. Né, um povo que vai dizer assim, opa, é melhor obedecer. Quem obedece nunca erra, isso, né? Essa frase que eu ia falar. Tem uma frase muito boa. Quem obedece nunca erra. Nunca erra. Agora sim, voltando para as escrituras. Eu gosto de falar sobre isso. Quando essa frase, né, a gente escutou várias vezes, né? A gente ainda escuta hoje falar sobre isso. Que quem obedece nunca erra. Mas é importante a gente perguntar a quem eu tenho obedecido. Eita. Porque eu posso obedecer uma ordem errada. Eita, forte. E é por isso que é necessário a gente entender exatamente a instrução do Senhor, o que Deus quer nos guiar, para que então possa obedecer. Porque corretamente. se quem obedece nunca erra, se um coleguinha, sabe, um coleguinha, estou falando com criança não, né? Se, sabe, um amigo, e acaba nos querendo induzir para o erro. Pô, aí você faz o que obedece? Induzindo ao erro? Não. Sabe? Quando um adulto, às vezes, dá uma ordem errada para uma criança, e a gente sabe que, infelizmente, nós temos vivido dias onde pessoas mal intencionadas, tentando, sabe, abusar das crianças, e acaba, a gente tende a errar em achar que obedecer a tudo, né? Mas eu quero convidar você a entender que existe um princípio, uma palavra, uma legislação celestial que está sobre nós. E essa sim, exatamente, ele espera de nós uma obediência. Amém. Sabe? Ele espera de nós uma obediência. Eu quero falar mais na frente sobre o oposto da obediência e as suas consequências, né? Mas antes disso, falei sobre a obediência como marca da redenção. Olhando para Cristo, nós vemos Ele como esse Redentor que não só ensinou obediência, mas viveu em obediência. Né? Então, se nós queremos receber dessa redenção, se nós queremos, assim como Cristo, receber essa dádiva divina, esse dom celestial, que é o perdão dos nossos pecados, a salvação das nossas almas, Ele espera de nós obediência. Porque aí eu já entro no nosso segundo ponto, que obediência é a marca dos discípulos. Amém? Obediência é a marca dos discípulos de Cristo. Se nós lembrarmos de Atos dos Apóstolos, ou melhor, Mateus 28, quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos, o que é que ele diz? Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, ensinando-os, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E estarei sempre com
vocês. Aleluia. Né? Então, em Romanos, Paulo vai falar dos romanos como essas... Deixa eu abrir aqui, Romanos 1, verso 5. Nós iremos passear um pouco. Ele diz o quê? Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Para quê? Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Nós recebemos do Senhor graça e apostolado. Para recebemos um chamado, e a gente recebemos tá uma aqui missão. nessa noite, ó. Chamando um povo para a obediência. Aleluia. Amém? E Chamando você um povo tá para a aí para obediência. chamar outros. Quer saber quem é discípulo de Jesus? Essas marcas se demonstram através da obediência. Aleluia. Sabe? Obediência para com seus pais. É fato. Obediências, inclusive, para com seus próprios líderes. E não quero já entrar no outro ponto, porque eu quero guardar ele, porque ele vai ser profundo e é forte, falar sobre o oposto da obediência. Mas essa obediência é a marca dos discípulos. Jesus fala que aquele que ouve a sua mensagem e não a pratica, ou seja, que ouve a sua mensagem e não obedece, é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e a pratica é semelhante àquele que construiu sua casa sobre uma rocha. Pode até vir tempestade, mas ele está firme, porque ele é alguém que forte. É obediente. Aleluia. Às Escrituras. E sabe, gente, ainda pegando o gancho, né, disso que o pastor está falando, e daquilo que eu falei um pouquinho atrás. E infelizmente a obediência, ela veio realmente com um fardo, né? E isso é o que a gente tem que quebrar na nossa vida, na nossa geração, sobre as pessoas. Às vezes tem gente que acha que obedecer é o fim do mundo, né? Obedecer é uma coisa que para nossa geração, mas eu creio que está sendo mudado porque nós estamos aqui, mas para muitos, obedecer é uma característica até de uma pessoa idiota, digamos assim, né? Com licença da palavra. Mas muitas vezes a pessoa vai ser taxada porque ela é obediente, porque ela é... Eu me lembro demais da minha juventude, quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, na época ali, né, que eu tinha os meus amigos, andava, e a galera tirava maior onda se você fosse uma pessoa que era quadrada, vamos dizer assim, né? Dizia que você era quadrada, dizia que você era tudo que não prestava, só porque você queria seguir uma linha de obediência aos pais, de obediência ali na escola. Quantos dos meus amigos na escola, gente, queriam avacalhar e anarquizar, né? Bagunçar a sala de aula e mostrar que fazia, que acontecia. É bonito, né? Desobedecer, é a regra. Exatamente. E isso é um espírito demoníaco. É muito demoníaco, gente. Como é que a pessoa vem contra? Sendo que é sutil demais. Quando você pensa que não, você está envolvido nisso. Né? Mas o Senhor, realmente, ele está nos chamando. Chamando né? um povo para chamando um povo para a obediência. O povo que diz assim, eu amo obedecer. Para mim não é um fardo obedecer. Para mim é uma alegria obedecer ao Senhor. Para mim é uma satisfação, né? Obedecer ao Senhor. Amém. Fala. Amém. Enquanto eu estava falando exatamente sobre isso. Existe essa pauta, existe essa busca nesses dias. E nós estamos em guerra, e essa terceira guerra mundial, ela não vai ser com armas, ela vai ser com ideologias, ela já está acontecendo, é uma batalha de ideias, é uma batalha no campo dos pensamentos, sabe? Onde os nossos princípios, onde as nossas ideias, nossos costumes, nosso princípio, ele está tentando ser distorcido, mudado. E se nós olharmos para o cristianismo, olharmos para a igreja dos nossos dias, e olharmos para outras religiões, outras crenças, nós iremos ver pessoas muito devotas e obedientes às suas normas e às suas regras. E às vezes, quando traz para um contexto cristão, né, muitas das vezes crentes achando que não, isso é opressão, sabe? Isso aí é rigidez, é lei, sabe? E onde é que está o erro? Se nós, enquanto cristãos, hoje no Brasil, acho que somos cerca de 30%, 40% da população é cristã. Se nós somos uma porcentagem tão grande quanto essa, né, e ainda não estamos conseguindo ter tanto êxito na nossa missão, algo está errado. De repente é a obediência. Que está faltando. De repente não é essa submissão total
a essa obediência. Porque, sabe, é um fardo. Né? Obediência leva a obediência como um fardo, leva a obediência como uma religiosidade. Exatamente. Sabe? Mas obediência é obediência. Gente, é a melhor coisa da vida. Como a gente já falou aqui no início, não tem uma alegria maior para um pai e para uma mãe do que ter um filho obediente. Você imagina aquele que nos criou e nos formou, né? Vendo o que a gente faz com gratidão no coração, né? A gente faz porque ama a presença de Deus, né? E eu acredito muito que o Senhor, Ele está nos levantando com essa sede de obediência, sabe? Com essa sede de santidade, né? Na nossa igreja, esse ano, gente, que tema, né? Que tema, beleza da santidade. Né? Nós estamos realmente nessa beleza da santidade, sabe, se voltando para o Senhor e o nosso coração ardendo, né, para obedecer, para ser fiel, né? É fato, nós somos falhos, temos debilidades, mas nós não desistimos, né? Nós continuamos permanecendo, perseverando e sendo fortificados, porque o grande diferencial é esse, é perseverar, né? Ai, não, é porque eu não consigo, aí, sabe? Abre de mão. Não, é porque esse negócio é pra mim, não. É pra você. É pra você, né? Então, à medida que a gente se posiciona, o Senhor, Ele vai dizendo, opa, esse meu filho, meu Deus, tá difícil, mas tá vindo. E o Senhor, sabe, se levanta pra nos dar aquilo que a gente tem clamado. Né? Então, que a gente nunca, que a gente tire isso do nosso vocabulário. É pra mim, não é pra mim. Tá muito difícil. Não sei o que. É difícil pra todo mundo, minha gente. Todo mundo tem que matar um leão todo dia. Né? Quando não é todo dia, tem gente que mata leão de 5 em 5 minutos. Glória a Jesus. Né? Se você tá matando leão por dia, fique feliz. Tem gente que tá matando 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos. Dá um aleluia, né? irmão. Eu dou logo um glória a Deus aqui. Dou uma palminha. Né? Mas é isso. A nossa luta, Efésios vai dizer que não é contra a carne nem contra a sangue. Então lembre-se sempre de quem é a nossa luta, né? Ou na realidade, contra quem é a nossa luta. Isso. Obediência é a marca dos discípulos. Amém? Hebreus 5, 7 diz o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Voltando naquele ponto de que Jesus nos mostra que a obediência é marca da redenção. Aqueles que são redimidos por Cristo é aqueles que demonstram isso em obediência. E isso, consequentemente, demonstra que eles são discípulos. Discípulos que não só ouvem a mensagem, mas obedecem a mensagem. Vive a mensagem. Aleluia. Ensina a mensagem. Amém. Vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar e a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado. Amém. E estarei com vocês. Nós estamos obedecendo. E Ele espera que a gente chame outros para a obediência, para esse povo que se levanta em obediência por fé, para transformar gerações, para mudar vidas, para demonstrar para as pessoas na prática, na obediência diária, que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que é poderoso, Amém. a um Deus que restaura, que muda, que transforma e que nos livra de todo laço do inimigo. Amém. E lembrando de um texto célebre, falar em obediência é lembrar de uma história. Falar de obediência é lembrar de uma figura no Antigo Testamento, e ela essa história traz uma das maiores frases que fala sobre obediência. Quantos chutam? Quero ver se alguém mostra aí, vai nos comentários. Vou dar só uma dica. Começa com S, termina com L, e o seu nome é Saul. E Samuel olha para Saul e diz: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Saul tem uma missão da parte de Deus. Saul, ele tem um dever, sabe? Deus dá uma ordem para ele, espera que ele obedecesse. Mas o que é que ele faz? Ele, além de não esperar o profeta para sacrificar ao Senhor e sabe, adorar o Senhor, ele vai para a luta, ele vai para a batalha, e quando Deus fala, olha, que não deixe nada para trás, sabe? Destrua tudo. Porque no futuro, e a gente vê que na história mostra que esse povo foi um dos povos que mais teve embate, sabe, com o povo de Israel.
Inclusive na história de Esté vai falar dessa geração, desse povo, que é levantado na vida de Amã, que tenta destruir a vida de Esté e do seu tio Mardoqueu. Né? Mas voltando para Samuel e para Saul, ele tinha a missão de matar o rei e destruir todo o gado e tudo. Mas sabe o que é que Saul faz? Saul, ele destrói aquilo que é desprezível e vil aos seus olhos, e tudo que é bom, tudo que pode ser aproveitado, ele traz. Sabe, quando ele se encontra com Samuel, o que é que você está fazendo? Você está louco, meu amigo? Mas olha, preste bem atenção. Eu trouxe as melhores coisas para sacrificar e adorar o Senhor com esse sacrifício. E é onde Samuel fala para Saul: será que Deus se agrada mais do sacrifício, sabe, da gordura, do que da obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. E aqui a gente entra em nossa terceira reflexão, que é o oposto da obediência. Você sabe o que é o oposto da obediência? Coloca aí nos comentários para eu saber. Sabe? E aqui a gente vê Saul ele sendo confrontado por Samuel por causa disso. Sabe? Porque Samuel ele viu que Saul ele havia quebrado um dos princípios que não pode ser quebrado, que ele disse, se chama obediência. Sabe? Obedecer aos princípios e às normas do Senhor. Sabe por quê? Porque o oposto à obediência não é desobediência, embora pareça, né? De fato, é obediência. Desobediência. Mas o oposto da obediência é a desobediência. Mas o que está por trás da desobediência? E o texto que a gente acabou de ler ou de citar de 1 Samuel, se você quiser abrir comigo, ele vai falar sobre isso. 1 Samuel 15, 22. O que está por trás da desobediência é rebeldia. E rebeldia é destruidor. Rebeldia é perder espaço na mesa. Rebeldia é trazer para si condenação. Rebeldia vem da parte do maligno e não vem da parte de Deus e não deve permanecer no meio dos seus filhos. 1 Samuel 15, verso 22... diz assim: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como um rei. Tá? Embora seja muito fácil dizer que o oposto da obediência é a desobediência, de fato é, mas o que está por trás da desobediência é um espírito de rebeldia. E um espírito de rebeldia é um espírito satânico. Lúcifer no céu, ainda quando se chamava de Lúcifer, porque ele não é mais esse o seu nome, porque Lúcifer é anjo de luz, ele não tem mais luz alguma. Ele agora é Satanás, sabe, destituído desse lugar que Deus havia lhe colocado. Agora ele sim é o nosso contraponto, sabe? Ele é aquele a quem nós resistimos, é aquele a quem nós desfazemos as suas obras com a autoridade que Jesus nos deu. Porque foi dada a autoridade a Jesus e ele disse, vão por todo mundo. E nós estamos indo nessa autoridade, sabe? E de fato a rebeldia gera desobediência. E rebeldia é um espírito diabólico. Nos céus, Lúcifer ele se rebelou contra Deus. E Deus fez com que ele saísse daquele lugar, perdesse a sua glória, perdesse seu brilho, perdesse a sua autoridade, perdeu a sua posição. Por quê? Porque desobediência é rebeldia e rebeldia nos tira do lugar que Deus quer nos colocar. Ou nos tira do lugar que Deus havia nos colocado, sabe? É perder a autoridade. E é exatamente isso que a gente vê que acontece com Saul. Isso. Né? O Senhor ele tinha colocado ele num lugar, e ele perde a autoridade. Ele perde. Por quê? Porque ele foi desobediente. Né? Então, a obediência ela é muito mais do que somente essa questão desse lugar, né? Porque não é somente isso, né? A obediência ela revela muito do nosso coração, né? A obediência ela revela muito do que está dentro da gente, né? Porque veja que existem pessoas, e aí eu queria abrir um texto aqui que está lá em Mateus, rapidinho. Isso, e tem até uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, que vai falar sobre essa questão da obediência protege a unção. A unção. E é isso, Saul perdeu a unção de rei, porque ele foi desobediente, consequentemente ele foi rebelde para com a palavra de Deus, e ele perdeu essa posição de liderança. Né? É desde então aí
que Deus levanta Davi para se tornar rei no seu lugar. Pode falar, pastora. E escuta essa história. Mateus 21, versículo 28, diz assim: O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus perguntou. E aí os discípulos responderam: O primeiro. E eu queria poder ir junto com você falar um pouquinho sobre esse texto. Porque esse texto me chamou a atenção, na realidade ontem, né? E por isso que surgiu essa palavra também, esse tema hoje, obediência, né? Porque a gente vê 2 filhos aqui. O primeiro, o pai pediu para ir na vinha e ele disse que não queria ir. Eu acho interessante essa frase. Não quero. E tem uma exclamação, uma afirmação. Não quero. E o outro disse que ia e não foi. E trazendo para a nossa vida, a obediência, muitas vezes, ela vai chegar assim na nossa porta. A gente vai dizer assim: meu Deus, eu não quero. Senhor, eu não quero fazer, eu não tenho como fazer. Mas você vai, né? Então, é isso que é o diferencial. Porque quantas vezes, quantas coisas eu posso te perguntar aqui que o Senhor já deve ter te pedido, que me pediu, e simplesmente a gente não gostaria, não quero. Talvez essa fosse a resposta que a gente desse para Deus. Não, Senhor, não tenho como. Mas daqui a pouco você volta atrás e fala assim: opa, eu vou, né? Eu tenho que ir, né? Não é um pedido, é literalmente uma ordem, né? Então, esse rapaz que mesmo contra a sua vontade foi, ele obedeceu, né? Então, aqui a gente mata uma charada. Nem sempre a gente vai ter vontade de fazer as coisas. Nem sempre a gente vai ter vontade de obedecer a Deus. Nem sempre. Mas, contudo, todavia, nós vamos, né? Então, a gente vê aqui claramente na vida desse homem, gente. Primeiro, ele não queria. Ele disse: não quero. Mas ele foi, né? Então, em contrapartida, o outro disse que ia. Exatamente. E não foi. Sabe por quê, amado? Porque o que Deus espera de nós, grave isso, pega essa chave, é obediência total. Ele não espera de nós uma aparente obediência e nem espera de nós uma parcial obediência. Ele espera de nós uma obediência. Exatamente. Sabe, enquanto eu estava refletindo sobre isso, eu disse: meu Deus, como eu tenho que aprender muito sobre isso. Nós todos. Como eu preciso me colocar nesse caminho de aprendizado, sabe? De maturidade, para que Deus me ensine cada dia mais, todos os dias, a obedecer. Aqui a gente vai falar de alguém que aparentemente disse que ia obedecer, mas foi uma obediência aparente. Ele demonstrou a aparência, mas não obedeceu. Sabe? E Jesus, ele vai confrontar muito os fariseus porque eles tinham uma aparência de piedade. Eles tinham uma aparência de guardar a lei. Eles tinham uma aparência de guardar as doutrinas, de guardar os dogmas humanos. Mas muitas vezes o coração estava longe. Sabe? Certa vez Jesus fala que 2 pessoas foram para o templo, um publicano, o outro fariseu, e um orava humilde: meu Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E o outro orava: Deus, te louvo porque eu não sou igual a um publicano como este. Sabe? Qual oração foi escutada? Foi ouvida? Foi a do outro, porque foi humilde. Sabe? Alguém que se submeteu. Enquanto alguém que estava ali praticando uma obediência, indo orar, mas o coração estava obedecendo em partes. Sabe? Obedecendo em partes não é obedecer, querido. É obedecer parcialmente. E Deus não espera que a gente obedeça a alguns princípios e outros não. E é isso que a gente vê. Pessoas que se dizem cristãos, sabe? Que professam a fé em Cristo. Muitos teólogos da internet, muitos professores, muitos mestres do YouTube. E quando fala: e tu faz parte de que igreja? Tu congrega onde? Eu sou pastor, tu é pastor, cadê teu rebanho? Sabe? Mas pessoas que não fazem parte de um corpo de Cristo, isso é antibíblico, mano. A palavra de Deus vai falar o quê? Que não deixe de congregar, como é costume de alguns. Sabe? Pessoas que obedecem em partes, mas em outras partes acham que não precisam. Obedecer parcialmente não é obedecer, é desobedecer. Cuidado. E é forte. E isso que o pastor está dizendo, né? Eu estava aqui me lembrando. Que às vezes
E eu quero falar especificamente com você que sofre disso. Às vezes você pode carregar um fardo que não é seu. Porque às vezes você está como esse primeiro homem, você não queria obedecer. E aí talvez venha um fardo sobre você, porque mesmo você não querendo, você foi. Vocês estão conseguindo me entender? Às vezes a gente tá com aquilo pra fazer. Mas a gente tem esse sentimento, ai não, eu não vou. Mas daqui a pouco você muda de ideia e vai e obedece. Sendo que o fato de você ficar pensando, eu não vou, te condena. Aquele sentimento te condena, né? E nós não podemos viver de sentimentos, né? Nós precisamos viver, e nem de emoção, nós precisamos viver realmente com os pés firmes sobre a rocha, né? Então, às vezes, isso pode acontecer com você, né? Você pode ter se comportado como esse homem, não quero. Aí só porque você disse, não quero, não vou, veio um fardo, uma opressão do maligno mesmo, pra tentar te oprimir, mesmo você tendo obedecido no final. Então, presta atenção. O fato da gente dizer às vezes que não quer, mas obedecer, a gente está obedecendo, certo? Quando a gente se comporta como esse homem aqui. Agora o fato de dizer que a gente vai fazer e não faz, a gente está desobedecendo, né? Então existe essa chave aí, porque às vezes é numa sutileza, né, que o inimigo ele coloca tanto fardo sobre a gente e a gente às vezes não sabe porque tá andando desse jeito. Né? Meu Deus, porque eu tô assim, porque esse peso, essa agonia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Que às vezes vai ter momentos que a gente vai se comportar assim, não vai querer, mas contra a nossa vontade mesmo, a gente decide ir, né? Então eu quero falar especificamente para você, que mesmo obedecendo, tem ficado com fardos, né? Porque disse não a primeira vez, né? Digamos assim, no primeiro momento você disse não, mas depois você disse, opa, não, eu tenho que ir, né? Então, que você não seja guiado pelos seus sentimentos, né? Que você seja guiado pelas verdades de Deus. Porque o nosso coração é muito enganoso para deixar a gente deprimido, para deixar a gente abatido, para deixar a gente realmente desanimado, né? Então, que a gente possa ser como esse homem, né? Que mesmo diante de toda essa petição ali do seu pai, ele se comportou da maneira que o seu pai realmente se agradou, né? E não tem como, gente. O Senhor, ele sempre vai se agradar quando a gente obedecer. Sempre. Quando ele olha para o nosso coração e ele vê que maior do que toda dificuldade que a gente está passando, maior do que toda circunstância, a gente olha para ela e diz, Senhor, eu decido ser fiel a Ti. Né? Eu decido obedecer. É difícil, tá doendo, tá complicado, tá delicado, mas eu decido ser fiel ao Senhor, né? E o Senhor, ele é muito, muito, muito maravilhoso para poder acalentar e acalmar o nosso coração e fazer a gente compreender o quanto vale a pena ser fiel a Ele, né? O quanto vale a pena a gente escolher por Ele, o quanto vale a pena a gente priorizar Ele, né? Nas nossas vidas. E como o pastor estava dizendo, a gente não pode não tem como da minha vida fluir dois tipos de água, né? Ou vai fluir água doce ou vai fluir água salgada. Não tem como da minha vida ficar fluindo desobediência e obediência. Precisa fluir obediência. Amém. Né? Precisa fluir realmente um posicionamento desse Senhor, eu te obedeço, eu te quero, sabe? Eu quero realmente caminhar com o Senhor nesse trilho de obediência. Amém? Pois é. E interessante, até certa vez Pedro teve uma visão e Deus fala que através dessa visão ele vê um lençol vindo e com alguns animais. E a voz fala e Deus fala com Pedro, vai lá, mata e come. Uhum. E aí Pedro olha, né, e fala, é impuro. De forma alguma, assim, eu vou comer isso, né? E o que Pedro está falando, o Senhor vai me fazer errar, desobedecer o que a doutrina me dizia, sabe? E o que o texto que Lu acabou de ler, de Mateus 21, sobre a parábola desses dois filhos, Jesus encerra dizendo que digo-lhes a verdade, os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Sabe? Então existem umas pessoas que falam como crente, se vestem como crente, mas cadê a obediência de crente? Enquanto outras pessoas que estavam aí doidona, perdida, sabe, uma vida destruída, publicanos e pecadores, se encontraram com o Salvador, se encontraram com Jesus
e de pronto. Entraram antes daqueles que já estavam no caminho ó, há um tempo, sabe? Era essa a mensagem de Jesus para os fariseus. Vocês não dizem que eu sou obediente, vocês não têm essa aparência de obediência, mas tem pessoas que estão entrando antes de vocês. E são pessoas, ó, prostitutas, publicanos. Por quê? Porque eles têm ouvido e obedecido, sabe? Exatamente. Eles têm se colocado nesse lugar de obediência, nessa identidade de filho que obedece. Jesus obedeceu como um filho, obedeceu até a morte e morte de cruz. E você vai ver, né? Se você quiser ter dias felizes, se nós quisermos ter dias felizes nessa terra, que a gente obedeça a palavra de Deus, né? Que a gente obedeça ao Senhor. E não tem um tempo como esse, gente, onde eu vejo realmente o Senhor nos convidando a isso, né? A obedecer, né? A olhar para dentro da gente, porque ninguém melhor que a gente mesmo para olhar dentro da gente e ver as áreas que precisam ser rendidas ao Senhor em obediência, né? Às vezes a gente vai precisar render a nossa língua em obediência, a gente vai precisar calar em obediência, a gente vai precisar muitas vezes, ó, fechar os nossos olhos por obediência, né? Fechar os nossos ouvidos para obedecer ao Senhor, né? Porque existem situações e eu me lembro agora de uma situação que o Senhor falou comigo e foi lindo porque o Senhor me disse assim: você acha que eu não vejo as palavras que muitas vezes você gostaria de dizer e você se cala por amor a mim? Você acha que eu não vejo quando você está prestes a fazer algo na sua defesa, ilícito, mas por amor a mim você se cala e você me deixa ser a sua justiça, me deixa ser aquele que vai se justificar? Você acha que eu não estou vendo quando você anda 10ª milha com aquelas pessoas que não mereciam, né? Na nossa cabeça. Você acha que eu não vejo isso, né? E eu preciso que você lembre disso, você que está me ouvindo. Toda a nossa renúncia, toda a nossa obediência é vista por Deus. Ah, mas ninguém está vendo, não interessa, ninguém precisa ver. Quem precisa ver, está vendo. Né? Quem precisa saber, está sabendo. Eu não preciso que ninguém, que vocês saibam o que é que eu estou fazendo. Na minha devocional, na minha oração, não precisa saber. Você não precisa saber quando eu fecho a porta do meu quarto. Mas quem precisa saber é Ele. Né? Então, é isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Né? A minha obediência não é primeiro para com vocês. A minha obediência era primeiro para com Deus. E a consequência é ser obediente aos meus pastores, aos meus líderes, né? Ser obediente. Porque isso é uma consequência, gente. Quem é obediente à liderança é porque é obediente a Deus, né? É obediente à palavra de Deus, é obediente aos princípios de Deus. Não carrega no seu coração nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de rebeldia, né? E o Senhor, Ele realmente tira isso do nosso coração, porque isso não pertence a Ele. Né? Então que em todo tempo a gente possa saber disso. O Senhor nos quer filhos obedientes, e quem obedece nunca vai errar. É fato. Nunca olhe para alguém e diga assim: meu Deus, não sei quanto tempo eu aqui na igreja e esse cano chegou um tempo desse, já tá aí. Existem situações que a gente não sabe, mas simplesmente o secreto da pessoa faz ela estar onde ela está chegando. Né? A obediência, a dedicação para o reino. Né? Então nunca ache que você sabe demais da vida da outra pessoa. Você não sabe. Né? Nós não sabemos. Quem sabe é Deus. Né? E quando a gente se comporta assim, querendo saber dos outros, a gente está querendo ser juiz. E nós não somos. Né? Eu não sou juiz, você não é juiz. Quem precisa ver está vendo. Coloque isso sempre na sua cabeça. O Senhor está vendo a renúncia. O Senhor está vendo, sabe, a dedicação. O Senhor está vendo se você está acordando cedo, se você está dormindo de madrugada para buscar a presença. É Ele que está vendo. Sabe, nas suas dificuldades, você, sabe, priorizando a presença dEle. É Ele que está vendo, né? Então nunca subestime, nunca ache que porque... sabe? Nunca ache uma coisa que você não sabe, porque você não vê. Né? A palavra vai dizer que é Ele que é onipotente, onisciente e onipresente, não nós. Né? Então, no que a gente precisa se preocupar, que a gente se preocupe em obedecer. Que a gente se preocupe em fazer cumprir essa palavra nas nossas vidas. Né? Porque a gente tem a facilidade de olhar o cisco do olho do meu irmão aqui do lado. E
esquecer da trave que está no olho da gente, né? Então, muitas vezes, a gente vai precisar se policiar. É por isso que eu falei que a gente vai ter que, muitas vezes, sabe, fechar os nossos olhos em obediência a Deus para muita coisa. Calar a nossa boca em obediência a Deus para muita coisa. Né? O Senhor tem nos chamado a essa obediência. Né? O Senhor tem nos chamado a ser filhos obedientes. Né? Filhos que amam a sua presença. Isso. E como estávamos dizendo, na obediência ela gera proteção, né? A obediência ela guarda a unção. Aleluia. A obediência ela gera chamado, sabe? A obediência nos dá autoridade. Fala um pouquinho, amor, de chamado. Sabe? E nessa questão da obediência. A obediência e a desobediência, que consequentemente é fruto da rebeldia, ela nos tira a autoridade. Exatamente. Ela rouba a nossa unção. Foi o que a gente viu com Saul, né? Ela nos distancia de Deus. Exatamente. Sabe? Saul, por causa de sua desobediência, rebeldia, ele perdeu a sua unção. Gente, isso é muito forte. Sabe? Meu Deus. Lá em Números 16 vai falar sobre a rebelião de Corá. E por causa da sua desobediência, da sua rebelião, o chão abriu e engoliu aquele povo. Meu sabe Deus. por quê? Porque a desobediência, a gente tá cavando um buraco para nós cairmos dentro. Meu sabe? Deus. Se a gente olha para a história de Judas, a sua desobediência, a sua rebeldia fez com que ele pendurasse uma corda no seu próprio pescoço. Ei, deixa eu dizer uma coisa, não é preciso as pessoas quererem armar uma forca para você não. Se você continuar desobedecendo, é você que está armando ela para você mesmo. Porque a desobediência, ela traz isso para a vida da gente, Exatamente. sabe? Ela acabou colocando Judas em uma forca, acabou tirando a vida dele mesmo, por causa da desobediência. Que consequentemente, é rebelião. Isso. Sabe? Nós olhamos para Atos dos Apóstolos e vemos um casal ali que vai fazer uma aparente obediência, sabe? Eles estão ali obedecendo aparentemente, trazendo ali os Safira, trazendo sua oferta para os pés dos apóstolos, sabe? Mas Deus vê, querido, quando a obediência é parcial, ou vê quando a obediência é aparente. Isso. Ele espera de nós uma obediência total. Não aparentar a obediência, dizer que vai obedecer, como o texto que Lua disse, e não obedecer, e aqueles que obedecem em parte, sabe? Ele espera de nós filhos obedientes. Amém. E o Senhor, Ele tem nos chamado para não ser essas pessoas, sabe por quê? Porque é muito fácil, gente, eu digo de mim. É muito fácil eu olhar aqui para vocês e dizer assim, olhe, amanhã, essa semana eu vou começar um jejum, sei lá, um exemplo. Vou começar uma consagração, vou começar... E aí a gente não faz. E aí o que é que isso gera em nós? Uma frustração, né? Porque a gente não fez. Por isso que a gente tem que ficar aqui, ó. Você e Deus. Não precisa o Brasil inteiro saber. E eu sou uma pessoa que tenho que me policiar nisso, porque eu gosto muito de compartilhar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de incentivar as pessoas a fazerem, a irem. Mas existem coisas que só vai precisar eu e Deus saber. Você não vai precisar saber. Eu não vou precisar saber de você. Tá entendendo? Então, o muito falar, muitas vezes, nos traz essa emboscada pra gente. Né? E a gente precisa, Mirelle, ela sempre fala isso, né, amor? Quando a gente se encontra, ela diz, gente, tudo que eu faço, eu fico aqui, só eu e Deus, né? E eu acho isso muito lindo e tem uma palavra assim, mas de muita sabedoria, né? Que às vezes a gente vai precisar, vai ter coisas que a gente vai falar, vai compartilhar, né? Mas vai ter outras coisas que é só você e Deus, né? Então a gente vê que o muito falar muitas vezes vai prejudicar a gente, né? Então que a gente sempre, caladinho, né? A gente precisa discernir esses momentos, né? Discernir o que Deus às vezes marcou ali, só você e Ele, né? Às vezes vai ter coisas que você vai ter liberdade para partilhar, mas vai ter outras coisas que não. Então, assim, eu creio que o Senhor Ele tem nos chamado para essa obediência. Falando um pouquinho de chamado. Isso. E é isso, sabe? Olhando para a vida de Saul, ele perdeu a sua posição por causa da sua desobediência. Mas, consequentemente, Davi, por sua obediência, foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Ele foi ungido por Deus, sabe? Porque obediência gera essa unção. Obediência desperta protege, essa né, autoridade. E manter-se na obediência guarda, protege, blinda as nossas vidas, Aleluia. sabe? E como é que a palavra de Deus vai nos falar? Seja fiel no pouco
e no muito eu vou te colocar, eu te colocarei. Aleluia. E a gente quer muito, né? A gente tá numa época do muito, onde as pessoas, eu até inclusive escutei isso hoje, ele disse que a ideia hoje não é se eu terei 1 milhão, né? Hoje a gente vê na internet e tem o seu primeiro milhão. O seu primeiro milhão em 7 dias. Sabe? Então as perguntas, jovens, adolescentes, há pessoas com 17 anos, 20 e poucos anos, quando eu conquistei o meu primeiro milhão. Porque a pergunta não é quando eu terei, né? Ou será que eu terei, mas quando eu terei. Porque ou como, né? Essa é a ideia, é querer, sabe, ter esse muito. Exatamente. Mas o muito começa no pouco. E é nessa obediência do pouco que a gente vai gerando autoridade. É nessa obediência no pouco, essa obediência muitas vezes no secreto, que vai Exatamente. nos preparando, vai nos treinando, vai nos capacitando, Isso. vai nos forjando, vai permitindo com que Deus trabalhe em nosso caráter. Cristo é o nosso maior exemplo de obediência, Amém. sabe? É esse maior exemplo de alguém que se submeteu. Ele que ele é Deus, sabe? E ele considerou o ser igual a Deus, algo que ele não deveria se apegar-se, mas se esvaziou, se vindo em forma de servo. Ele obedeceu, servindo uns aos outros. É nessa dinâmica do serviço social, sabe? É nessa dinâmica do serviço ministerial. É nessa dinâmica de se colocar nesse lugar de pequeno, mas, sabe, com o coração obediente, com o coração apaixonado em fazer a vontade de Deus. Amém. Deus está vendo, Deus está guardando, Deus está contando cada semente que a gente está lançando. E logo isso se manifesta, logo isso vem à tona. Porque obediência nos gera essa autoridade, sabe? No campo espiritual. No campo espiritual, essa obediência nos dá essa autoridade, sabe? E esse é o chamado de Deus para nós. Nós lemos, né, em Romanos capítulo 1, que Deus está chamando nessa geração um povo para a obediência. Nós recebemos do Senhor graça e apostolado para chamar um povo para a obediência. E nós estamos aqui hoje nos colocando debaixo dessa graça, desse apostolado do Senhor para dizer para você, Deus está nos chamando para a obediência. Aleluia. Deus está nos chamando para levantar uma geração que não vai obedecer aparentemente e nem parcialmente, mas vai viver de forma profunda nessa obediência, sabe? E outra coisa que é super importante nessa questão da obediência é a gente se juntar com gente que quer obedecer. A gente precisa estar com gente que quer, sabe, a obediência, que quer realmente, meu Deus, eu quero dedicar minha vida, o meu coração, sabe, ao Senhor. Porque estar com as pessoas certas realmente pode fazer algo, pode trazer algo muito positivo para as nossas vidas. Em contrapartida, estar com as pessoas erradas podem bagunçar, né, aquilo que a gente está com tanto tempo plantando. Então esteja com as pessoas que querem o mesmo propósito que o seu. Esteja com aquelas pessoas que querem obedecer, aquelas pessoas que querem, sabe, rasgar os céus, né, com a sua vida. Esteja perto do seu líder de célula, dos seus pastores, né, de pessoas que podem e querem obedecer e se lançar realmente naquilo que Deus deseja, né, dos seus irmãos da igreja, enfim. Esteja perto do povo que está no mesmo propósito que o seu, né? E a nossa missão é chamar o povo para obedecer. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, né? A gente decidiu fazer essa live tão em cima da hora, não foi, amor, hoje, mas aprove o Senhor, né? Fazer com que a gente estivesse aqui, pudesse compartilhar com vocês. Eita! Que o Senhor abençoe muito, né? E eu creio que o Senhor, Ele está realmente nos levando a realmente esse lugar de obediência, né? De não somente ser boas pessoas que falam, né? E tudo que eu tô falando aqui pra você, eu falo pra mim primeiro, minha gente. Não ser boas pessoas que sempre estão falando mas ser bons praticantes, né? Eu acho que na prática é isso que vai valer. E foi isso que valeu pra aquele menino, né? Ele não queria, mas ele foi, né? Então, pega essa visão aí. Vai ter momentos que a gente não vai querer, mas a gente vai. Porque o nosso foco não é aqui, né? O nosso foco é no céu, né? Então a gente obedece aqui, para colher aqui também, mas para colher lá. Amém? Amém? Deus abençoe. A gente vai sim se organizar para fazer mais lives. A gente agora com esse cabelo estiloso, né? Todos trabalhados aqui nas tranças, nos dreads. Meu marido agora de dreads.
E nós estamos aqui, né, gente? Juntos vamos trilhar esse caminho da obediência. A gente vai fazer uma pose para foto, porque você vai tirar uma foto, vai marcar a igreja, vai marcar uma palavra que de repente saltou o seu coração de uma forma especial nessa live e vamos propagar as verdades do Senhor. Se você não nos segue ainda no YouTube, vá lá, Saulo Luiz Valentino, e siga, se inscreva na nossa página, Isso. certo? Nós temos as lives anteriores, tem umas lives lá. Essa live, futuramente nós iremos colocar lá também no YouTube, para você poder acompanhar ela de novo. Amém. Vamos fazer a pose para foto Posinha para agora. foto. Pronto, gente. Deus Glória a abençoe muito a vida de vocês. E a gente vai se organizar direitinho para essa semana. Ter mais tempo aqui juntos. A gente tá procurando um bom horário também para que a gente consiga edificar, né? A nossa fé. A minha, a sua. E é isso, gente. Deus abençoe. Amamos vocês e que essa sede, essa fome por obediência cresça no nosso coração e no nosso íntimo. Amém? Pois é, e esse é o resumo da nossa mensagem de hoje, né? Obediência como marca da redenção, obediência como marca dos discípulos. E o oposto da obediência, que é a rebeldia, rebelião. Amém? E as suas consequências, como nós acabamos de falar. Que o Espírito de Deus nos conduza nesse espírito de obediência. Deixa eu orar com você. Pai, eu te louvo, porque Jesus, ele não só veio para nos trazer uma retórica, não só veio para nos trazer não foi só palavras, ele veio na prática, sabe? Ele demonstrou em suas atitudes, ele foi obediente, e obediência essa que levou ele até a morte. Amém. Mas ainda assim ele obedeceu, e por causa desta obediência, tu deste a autoridade sobre a vida dele. Aleluia. E essa mesma autoridade ela recai sobre os discípulos dele, quando nós assim o obedecemos. Amém. E obedecemos o Senhor, meu Pai. E nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. O meu coração, o coração da minha esposa, o coração desse meu irmão e desta minha irmã que está agora nos assistindo. Espírito Santo de Deus, te pedimos perdão pelos nossos momentos de desobediência. Te pedimos perdão, Deus, pelas vezes em que nós nos rebelamos sobre uma palavra Tua sobre as nossas vidas. Coisas que o Senhor nos manda fazer, coisas que já estão escritas, que o Senhor nos manda fazer. E coisas do dia a dia, Deus. Quando Tu nos fala para trazer uma mensagem para alguém, para falar um Jesus te ama para outra pessoa. E muitas vezes nós recuamos e nos silenciamos, Pai. E nós te pedimos perdão, meu Deus. Porque não queremos que as nossas vidas aconteçam como foi com Saul. Verdade, que isso gerou uma consequência trágica para a vida dele. Deus, não queremos que isso, Deus, que aconteça conosco. Não queremos que aconteça conosco como aconteceu com Corá ou como aconteceu com Judas. Nós te pedimos, Pai, por favor, livra-nos desse espírito que tenta destruir a Tua igreja. Livra-nos desse espírito que racha, muitas das vezes, ministérios por aí, Deus. Nós queremos nos colocar nesse caminho de obediência. Aleluia. Porque essas são as marcas dos Teus Senhor. discípulos. Queremos caminhar nesse caminho de submissão, meu Pai. obediente. Submissão ao Teu Espírito e à Tua palavra, Deus. Amém. Esses são aqueles que praticam Amém. a verdade. A palavra que habita em nós. Nós queremos, sim, Deus, nos colocar como barro Aleluia. nas Tuas mãos. Nome de Molda-nos. Jesus. Traz-nos o formato que Tu queres em nós, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. É a nossa oração, meu Pai. Amém. Pra Em glória nome de de Deus. Jesus. Nós profetizamos essa obediência, enchendo, sabe? Inundando o teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deixa eu trazer mais pra cá. E é isso, gente. Amamos vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.